Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna de novo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre missão, propósito de vida, missão de alma, quando a gente veio daquele contextinho lá mais disfuncional. Como é que é o desafio desse negócio? Como é que começou essa história de eu falar de missão de alma, né? Eu vi um texto muito bonito da Luana Ferreira, num post dela no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu convido você a seguir a Tia Bruninha lá no Instagram. Eu apareço lá. Tem posts muito legais. Então, eu tava vendo esse texto da Luana e ela tava falando, né, que, em geral, na visão dela, que não tá errada, né, não tô falando disso, não é desse lugar. Ela achava que a maioria das pessoas poderiam olhar para sua missão de vida e ir resgatando lá a sua criança, né? As coisas que você gostava quando criança podem ser grandes chaves para você encontrar sua missão e seu propósito de vida. Então, achei muito interessante essa fala dela, muito pertinente. Mas, se a gente pensar um pouquinho do contexto disfuncional, fica um pouquinho desafiador, né? Porque muitas vezes, você criança, você pode ter memória seletiva, ou seja, apagar da sua infância, situações que você viveu, até como uma proteção mesmo. Isso acontece quem sofreu muito abuso ou trauma, ou teve uma situação muito difícil, né, quando criança, passou muita fome, enfim, né, contextos assim bem desafiadores, o cérebro pode dar uma bloqueada, isso é fato. Ou pode acontecer também, né, da sua família não ter permitido que você experimentasse algumas coisas, em virtude daquela questão que eu sempre falo do filho-função. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, que a gente fala que a criança ela é meio tolhida, castrada, podada, para agir de uma determinada maneira, porque ela tem um papel dentro da família. E aí esse papel, as coisas que ela queria fazer, o que ela queria experimentar, são totalmente podadas, né? E aí tentam encaixar ela num modelo que para a família iria funcionar. E muitas vezes dá ruim. Então, né? A gente sabe que dá ruim. Então, como é que a gente faz para descobrir nossa missão, propósito de alma dentro de um contexto assim, que a gente não pôde nem experimentar? Porque essa frase da Luana é linda, mas às vezes no contexto disfuncional, você fala assim, cara, eu queria ter tanto brincado na rua e não podia brincar, né? E como é que a gente faz? Então, convido você a fazer um exercício com a tia Bruninha. Vamos lá. Se você está com essa questão de ter um trabalho que você queira, um trabalho que faça mais sentido, um trabalho que tenha mais a ver com a sua energia, eu acho que você vai precisar de 3 coisinhas, e são essas 3 coisinhas que eu vim falar. A primeira é autoconhecimento. Isso é verdade, né? Se você não se conhece, você não consegue ir na direção de nada, porque você não começa a ter percepção real do que... Uma percepção, assim, um panorama, né? De como eu estou no mundo ou como eu ajo. E isso pode ser flexível, você pode ajustar. Talvez você pode falar assim, eu não sou tão boa nisso agora. Mas se eu treinar, se eu fizer uma aula, se eu começar a me dedicar, se eu começar a ler sobre isso, aí, né, as coisas vão mudando. Então, gente, tá chovendo um pouquinho aqui no Rio, quer dizer, tá chovendo muito aqui no Rio, então eu não tô, tá tudo escuro. Espero que você tenha um pouquinho de paciência. Então, a primeira coisa é essa do autoconhecimento. Realmente é importante. E o mais importante é você se perceber nas suas ações, né? Então, durante o seu dia, você perceber como você está agindo, como você está enfrentando as coisas. Esse é um processo de autoconhecimento. Você ter aquele tempinho lá para olhar, assim, cara, como eu agi hoje? O que eu fiz? O que eu precisava fazer? Por que eu não fiz? Né? Esse exame... Esse scanner que a gente começa a sair um pouco do automático é muito importante para quem está em dúvidas da sua missão de vida. Então, acho que é um exercício bem legal. A outra coisa é colocar a sua criança interna para fazer coisas que, né, ela provavelmente não fez na sua infância. E às vezes você, não é que nem que você tenha vontade, mas ficou uma lacuna, né? Você achava que precisava experimentar, ou então realmente é uma coisa que você tem vontade de fazer, e aí você faça, e faça também da maneira que você pode. Não vai fazer, gente, com aquele perfeccionismo que tem que estar tudo lindo, perfeito, maravilhoso, ajustado, canalizado. Vocês sabem que esse padrãozinho aí
é um padrãozinho dos diálogos do poder aí do mundo, e você começa a não sair do lugar. Então, divida o que você quer fazer em micropassos, tira essas crenças limitantes. Ai, cara, se eu começar a me dedicar a isso, eu vou ser uma artesã, e artesã não tem futuro, não tem dinheiro. Para com isso, para com isso. Isso não quer dizer que experimentar, você tem que fazer e seguir aquela linha. Aquela experiência vai trazer para você uma porta para novas coisas que você não tinha percebido sobre você, sobre o outro, sobre o mundo. Ou então falar que aquilo não é para você, que você vai continuar no seu trabalho e vai olhar para ele da melhor forma possível. É assim. Então, gente, não se apegue em tantas formas. Vai experimentar. Se a sua criança tem necessidade de fazer algo, de comer algo, de praticar algo, faça. Teste. Começa a testar, né? Começa a fazer as coisas com mais fluidez. Acho que isso é um processo importante para a gente começar a falar de missão de vida e propósito. E a terceira coisa que eu queria falar também, que eu acho importante nesse processo, né? É a gente começar a meditar, se desconectar do ego, porque muitas vezes a nossa missão, o propósito, né, o nosso vir a si, o que a nossa alma está pedindo, está meio desconexo com o mundo, né? Ou então o que o mundo acha que deveria ser o certo, ou o que deveria ser certo, né? E às vezes a pessoa tem aquela ideia lá guardada há muito tempo e não tem coragem para botar em ação, e aquilo tá lá, né, já há muito tempo. Começa por aí. Limpa essas crenças que precisa estar perfeito, que precisa ser assim, que não dá para ganhar dinheiro com isso. Começa a limpar e começa a ir em direção, começa a testar, né? Não se cobre tanto, não pense que o teste é para a vida inteira, mas comece, inicie, tá? Quando a gente está mais alinhado com o que a gente gosta, com a nossa energia, com as nossas coisas, as coisas começam a fluir. Então, não fica com tanta cobrança que o processo tem que ser assim, assado, tem que estar nesse tempo. Vai fazendo. Tudo vai contribuir para a sua experiência, né? Eu sou terapeuta há 11 anos, eu trabalhei com criança muitos anos da minha vida. E hoje eu já tô, né, em outro processo aí com Theta Healing. E foi de enorme ajuda para mim. Ainda acho que tem missão com crianças, eu acho que tem alguma coisa aí ainda para desbravar. E aí eu tô fazendo as coisas conforme a minha energia também, né? Acreditando que é possível e também nos apoiando, tá bom? Então, esse é o meu recado para a sua missão de vida e propósito da sua alma, né? Que você experimente, que você comece a ver por aí e principalmente limpe as crenças negativas em relação a algo. Gente, quando uma coisa começa com muito desafio, muito peso, está muito difícil, provavelmente tem crenças aí que a gente precisa tirar, ou então mandar embora alguma energia negativa que a gente possa deixar aí e fluir mais com a vida, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. Tchau!